Olá, começa agora o Jornal do Quarto. Eu sou Michele Damasio. E eu, Erickson Santos. Confira os destaques dessa edição. Alunos aplicam a teoria nas quadras de esportes. As aulas práticas de esportes, além de valerem nota, vão ser fundamentais no futuro. Centro FAG oferece financiamento estudantil exclusivo. Para evitar salas vazias, linhas internas de crédito foram criadas. Acadêmicos tiram alguns minutos para participar dos encontros do GoFag. Os acadêmicos se reúnem num momento de espiritualidade. Com muita criatividade, aumenta o número de lanchonetes perto da faculdade. O Adeildo não foi criativo apenas ao transformar um ônibus em um enorme carrinho de lanche. E se você tem interesse em estudar fora do país, temos uma matéria que pode te ajudar. Algumas faculdades também oferecem programas para quem pretende estudar em outro país. A FAG possui o Núcleo de Relações Internacionais. Não saia daí. O Jornal do Quarto está no ar. Com as novas regras criadas pelo governo federal, a dificuldade em conseguir o FIES para ingressar no ensino superior aumentou. Pensando nisso, o Centro FAG criou o CRES, Crédito Rotativo Estudantil, um programa de financiamento exclusivo da instituição. A repórter Júlia Tonin está na redação e tem mais informações sobre este assunto. Isso aí, Michele. Eu converso agora com o Antônio, que foi quem produziu esse VT sobre o financiamento. Antônio, conta pra gente, os alunos estão procurando mais esse financiamento? Estão, né? Houve aí algumas mudanças do governo, né? E ficou complicado para tirar o financiamento pelo FIES, que era o programa do governo, né? E as faculdades acabaram criando esses projetos aí de financiamento próprio. E isso acabou aí gerando uma alta procura pelos alunos, né? Muito obrigada, Antônio. Vamos agora assistir a reportagem produzida pelo Antônio. Desde a criação em 1999, o FIES já beneficiou quase 2 milhões de estudantes em todo o país. Os juros baixos e o prazo estendido chamaram a atenção de vários universitários que não tinham condições de pagar uma faculdade. Só que no início do ano passado, o FIES sofreu alterações e os transtornos começaram a aparecer para quem desejava fazer novos financiamentos. Angelícia Novaes é coordenadora do FIES na FAG e explica as mudanças que ocorreram. De 2016 anteriormente, qualquer aluno que tivesse acesso e quisesse o FIES, era só ele entrar no site e fazer a solicitação. Aí, a partir de 2016, o governo alterou as normas. Só tem acesso ao FIES quem tem notas acima de 450 pontos no Enem. Não tinha um limite de vagas, né? E hoje ele está limitando, independente da quantidade de vagas que a instituição oferta. E para quem pensa que apenas alunos foram prejudicados, se engana. As instituições de ensino privado também sentiram os reflexos da mudança. Para evitar salas vazias, linhas internas de crédito foram criadas. Nós criamos o crédito e o crédito o aluno é obrigatório ter participado do vestibular e ter passado. Ele vai acessar o site do crédito e vai fazer a solicitação. Esse crédito ele é de 20% a 50% e o aluno vai trazer os documentos para ser analisados para saber se vai ter uma posição positiva ou negativa da instituição. Júlia ingressou no curso de psicologia através desse sistema de financiamento e conta como conseguiu o benefício. Depois que eu trouxe os documentos, depois de 2 dias, já me chamaram. É muito importante. Se eu não tivesse conseguido o CRES, eu não poderia ter entrado na faculdade. Para mais informações, acesse fag.edu.br/CRES ou na coordenação do FIES no bloco 1. Michele, você gosta de esportes? Sim, gosto bastante. Então dá só uma olhada na próxima reportagem. Alicia Pérez entrevistou uma galera que gosta muito de esportes e que não pensa 2 vezes em ir para as quadras, colocar em prática o que viu em sala de aula. Que bacana! E a Júlia está com a Alicia aqui na redação e vai contar um pouquinho pra gente sobre essa matéria. Alicia, os alunos têm que ter muita disposição para essas aulas práticas, né? Sim, Júlia, ainda muitos deles trabalham até tarde e chegam aqui na faculdade cheios de energia para praticar esses esportes. Obrigada, Alicia. Então vamos acompanhar a reportagem da Alicia. Faculdade é sinônimo de estudo, sala de aula e livros. Mas tem um curso onde os acadêmicos não ficam parados por muito tempo: a educação física. Os alunos sabem a importância das aulas teóricas, mas eles gostam mesmo de vir para a quadra, praticar o que aprendem em sala de aula.
Um complementa o outro para a gente ter um melhor entendimento, tanto na parte do teórico quanto no prático. Eu acho que os dois têm muito a agregar para a gente. As aulas práticas de esportes, além de valerem nota, vão ser fundamentais no futuro. É fundamental que eles consigam executar esses movimentos, pelo menos os movimentos básicos, para estar ensinando isso na escola posteriormente ou até mesmo num treinamento, né? Que aqui a gente enquadra tanto a licenciatura quanto o bacharel. O professor conta como ele faz para tornar interessante a aula para aqueles que não gostam de basquete. Para você se interessar, você tem que gostar. Então a gente faz de uma maneira bem suave, assim, colocando aos poucos tanto a parte de regras quanto a parte de fundamentos e táticas, para que eles consigam se identificar com a modalidade e posteriormente vir a gostar dela. Luiz Fernando, acadêmico do 4º período, é atleta desde criança e, por isso, prefere as aulas práticas. Quando um aluno de educação física entra na faculdade de educação física, ele almeja muito mais fazer aula prática do que fazer aula teórica. A gente sabe da importância da aula teórica, porém, tem muito menos aluno em aula teórica do que prática. Eles gostam tanto das aulas práticas que, mesmo depois do expediente, ainda têm disposição para praticar as atividades. Às vezes você está cansado de um dia todo de trabalho, aí você chega, só que quando a gente gosta, no caso todo mundo que faz educação física gosta de esportes, muitas vezes você está cansado, mas você chega, a galera começa, aí você vê aquele instinto de competição, aí automaticamente você já começa a jogar, você esquece o cansaço, e o problema vem depois, né? Agora vamos falar de espiritualidade. Momentos de oração são realizados nas universidades através do GOL, Grupo de Oração Universitário. Apesar de rápidos, esses encontros fazem a diferença na vida de quem participa. A Jéssica de Lima fez uma reportagem sobre o grupo de oração e ela está com a repórter Júlia Tonin aqui na redação do Jornal do Quarto. Jéssica, quanta gente participa desses encontros, né? Sim, são bastante gente. No início começou bem poucos acadêmicos, agora a sala enche de alunos. São bastantes alunos, são momentos pequenos, mas que fazem muita diferença. E é onde está chamando bastante a atenção dos acadêmicos, por causa da espiritualidade. Muito obrigada, Jéssica. Acompanhe agora a reportagem sobre o GOL-FAG. O GOL, Grupo de Oração Universitária, existe há aproximadamente 5 anos. Os encontros são realizados todas as quartas-feiras, no intervalo entre as aulas. Os acadêmicos se reúnem num momento de espiritualidade. Ana Paula começou a frequentar o grupo a partir do convite de uma amiga e agora faz o possível para estar em todos os encontros. Justamente para aproveitar esse tempinho que a gente tem do intervalo para fazer algo produtivo e estar cada vez mais perto de Deus, fortalecer a fé, né? O grupo começou pequeno, hoje já enche uma sala inteira. A cada dia chegam pessoas diferentes com o propósito de participar das orações. João Antônio faz engenharia mecânica e é o coordenador do grupo do Centro Universitário FAG. Na verdade, o GOL surgiu da seguinte ideia, né? Faço parte da Renovação Carismática Católica e um dos ministérios é o Ministério das Universidades Renovadas. Esse ministério, ele tem por propício trazer grupos de orações dentro das universidades, para nós podermos implantar a palavra de Deus. E aqui em Cascavel já tinha sido implantado nas demais universidades e estava faltando a FAG. Foi aí que a nossa coordenadora diocesana, a Evelaine, entrou em contato comigo e com mais alguns que ela sabia que fazia parte deste movimento, a estar implantando o GOL da FAG aqui. Irmã Juliane participa do GOL uma vez por mês, quando acontece a adoração ao Santíssimo. Nesse dia, o encontro dura 4 horas. E esses momentos de adoração, no qual nós acabamos de viver, eles são momentos de encontro, no qual o jovem pode falar diretamente com o Cristo e ouvir dele o que precisa ser ouvido, o que o seu coração necessita. Esses momentos a pastoral proporciona, visando trazer ao jovem o que é essência na sua vida. O professor Sérgio De Ângeles é vice-reitor acadêmico do Centro FAG.
Ele acredita que para a formação profissional do acadêmico ser completa, é necessário o desenvolvimento do ser humano como um todo, incluindo a questão espiritual. Então, promover espaços e momentos de oração também tem um significado bastante importante na formação humana do futuro profissional, né? Então, nesse sentido, a FAG sempre mostrou-se aberta a essas iniciativas. Rafael é estudante de agronomia e, apesar da correria, se esforça para não perder nenhum encontro. É bem corrido, sabe? Não é fácil, porque você está na aula, você tem que vir correndinho aqui pro bloco 2. Eu participo porque, assim, com Deus as coisas já são difíceis, imagine sem Deus, né? Então a gente sempre tem que estar buscando Deus, né? E não só deixar buscar Deus ali no domingo, ou não buscar Deus só na hora que a gente está precisando, mas sempre quando está precisando e para agradecer também, né? Parabéns, Jéssica, pelo VT. E lembrando que o encontro é realizado toda quarta-feira no horário de intervalo no Bloco 2. A próxima matéria é para você que tem interesse em estudar fora do país. O Núcleo de Relações Internacionais oferece orientações para preparar estes acadêmicos. A reportagem é da Raquel Gomes, que conversou com o responsável pelo núcleo. Antes de conferir a reportagem, vamos voltar para a redação com a Júlia. Raquel, os alunos estão procurando mais o núcleo para fazer o intercâmbio? Sim, Júlia, a procura é bem grande e também é justamente por isso que a gente resolveu o VT, né? Sendo essa procura grande, muitos alunos não sabem qual que é a iniciativa que eles têm que ter para poder fazer o intercâmbio. Então o VT sana todas essas dúvidas. Muito obrigada, Raquel. Vamos assistir agora a reportagem produzida pela Raquel. Pegar as malas rumo a um lugar onde a distância para encontrar algum familiar é maior que algumas quadras, onde o português não é a língua oficial. Esse é o sonho de muitos brasileiros. Entre eles, o Dieter, estudante de Direito e Engenharia Civil, que, como aparece nas fotos publicadas em sua rede social, visitou Chihuahua, que fica na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ele conta que a experiência de amigos o encorajou a tomar a decisão e fala sobre a escolha do país. Intercâmbio porque quando eu vim morar em Cascavel, há uns 15 anos atrás, eu participei do Interact, que é um dos programas do Rotary, que é para jovens de 12 a 18 anos. Eu tive muitos amigos que fizeram intercâmbio e me influenciaram. Então, eu persisti, fiz a prova e resolvi fazer. Para Dieter, entre os benefícios do intercâmbio está o aprendizado de novas línguas e também a troca de experiências. A experiência foi muito boa, eu tenho reflexos disso até hoje. Eu sou fluente em espanhol, sou mais ou menos fluente em inglês e eu conheci pessoas do mundo inteiro, já viajei pelo mundo visitando essas pessoas, já recebi muitas pessoas do México, as famílias que eu convivi lá, amigos, já vieram me visitar. Até porque a gente está perto das Cataratas, que é um ponto turístico do Brasil. Segundo a empresa Belta, uma associação que reúne agências de viagem de todo o país, mais de 230 mil brasileiros participaram de programas de intercâmbio em 2014. Otávio escolheu a Austrália como destino. As fotos mostram a beleza do lugar. Aos 17 anos, o jovem estudou e trabalhou em Sydney. Para ele, a maior dificuldade é a cultura, que é bem diferente. Você tem uma diferença cultural muito grande, então isso dá aquele choque. E também a questão leis, que às vezes acaba sendo bem diferente do que traz aqui no Brasil. O sistema educacional também é completamente diferente. Então, por essas razões, acaba sendo um pouco complicado a vivência. Você, às vezes, acaba cometendo gafes culturais, o que chega a ser até, às vezes, constrangedor. Dieter e Otávio realizaram o intercâmbio através do Rotary Club, mas algumas faculdades também oferecem programas para quem pretende estudar em outro país. A FAG possui o Núcleo de Relações Internacionais. Fábio é o coordenador e explica como funciona o programa. O Núcleo de Relações Internacionais ajuda os nossos acadêmicos fornecendo as informações para a candidatura em processos seletivos oferecidos por universidades fora do país e também com o suporte documental de documentos institucionais para que o aluno ingresse numa universidade ou num programa de intercâmbio fora do país. Segundo ele, os interessados precisam ter uma proposta de bolsa da instituição de ensino e ser fluente na língua do país que pretendem visitar. Agora chegou o momento daquela matéria que dá água na boca. Isso mesmo, é sempre bom falar sobre comida. A Ellen Meira fez uma reportagem sobre as lanchonetes perto da faculdade. Você viu que serve lanches até em um ônibus?
Pois é, Erickson. Os donos de lanchonetes estão cada vez mais criativos. E quem fala mais sobre o assunto é a nossa repórter. Júlia, como assim lanches em ônibus? Quem vai responder essa pergunta é a própria Ellen. Ellen, que história é essa de ônibus? Teve um comerciante que adaptou um ônibus em forma de lanchonete, tudo para atrair a atenção do público e deu certo. Obrigada, Ellen. Acompanhe agora a reportagem sobre lanches produzida pela Ellen. O grande número de estudantes do Centro FAG chamou a atenção dos comerciantes. Eles investiram em estabelecimentos próximos à faculdade, a maioria oferecendo lanches para os acadêmicos. Essa lanchonete adotou uma decoração rústica para chamar a atenção, e o lanche é servido em pão baguete. As novidades atraíram o Bruno. Ele é acadêmico de administração e diz que em frente à faculdade há mais opções de lanches e os preços são mais acessíveis. A variedade de alimentos, tubaína e o clima, o lugar diferente, o local diferente. Fabiano é o dono da lanchonete. Ele conta por que escolheu esse ponto. Pelo movimento e pelos ônibus que passam para deixar os alunos aqui na frente e pelos bares que tem em volta também. O pessoal fica com fome, deixa do bar, vem aqui, come e tal, né? Na hora de conquistar o público, é importante ser ousado e criativo. Seu Adeildo não foi criativo apenas ao transformar um ônibus em um enorme carrinho de lanche, mas também por oferecer opções diferentes de hambúrguer para os clientes. Nós estamos agora entrando com a nova novidade, que é o hambúrguer caseiro. São 3 variedades de hambúrguer. É um hambúrguer ali de costela, né? E outros hambúrguer recheado, né? E para chamar a atenção hoje da juventude aqui, né? E dos clientes. Ficando um lanche muito bom, muito bacana. E para a sobremesa ainda tem o churros gourmet, onde o recheio e a cobertura é o cliente quem escolhe. E o Jornal do Quarto fica por aqui. Essa é uma produção dos acadêmicos do 4º período de jornalismo do Centro Universitário FAG. Você pode assistir as reportagens no Facebook ou no nosso blog. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Até mais!